Meu nome é Bruna Azevedo. Tenho 32 anos. E descobri que respeito familiar não se conquista pela idade, mas pelo caráter. Quando minha própria avó me humilhou na frente de toda a família e chamou minha vida de fracasso completo. Era domingo, 12h20, quando entrei na casa da minha avó Alzira em Copacabana. O cheiro de feijoada já tomava conta do corredor. Ela fazia aquele almoço tradicional todo primeiro domingo do mês, reunindo tios, primos, agregados. Sempre foi assim desde que me entendo por gente. Cheguei atrasada, como sempre. Dirigi meu Gol velho pela cidade inteira, ainda vestindo uma calça jeans simples e uma blusa branca comum. Nada chamativo. Nada que demonstrasse qualquer tipo de sucesso ou prosperidade. Meu cabelo cacheado estava preso num rabo de cavalo apressado, e eu trazia apenas uma bolsa pequena a tiracolo. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A sala estava lotada. Meu primo Rodrigo, de blazer e relógio importado, falava alto sobre o novo apartamento que tinha comprado na Barra da Tijuca. Minha prima Fernanda mostrava fotos da viagem para Dubai no celular. Meu tio Geraldo ria alto, contando vantagens sobre o carro zero que tinha acabado de financiar. Sentei num cantinho do sofá, tentando passar despercebida. Minha tia Márcia me olhou de cima a baixo com aquele jeito de quem julga tudo sem dizer uma palavra. Eu estava acostumada. Fazia anos que eu era a ovelha negra da família. Aqui não deu certo. Aqui ninguém sabia direito o que fazia da vida. Bruna finalmente apareceu. Minha avó Alzira disse em voz alta, fazendo todo mundo parar de conversar e olhar para mim. Pensei que você nem viria mais. Sempre ocupada com suas coisinhas misteriosas. Desculpa, vó. Tive um compromisso que atrasou. Respondi baixinho, tentando não chamar atenção. Compromisso. Ela repetiu com desdém, balançando a cabeça. Que tipo de compromisso uma pessoa que não tem emprego fixo pode ter num domingo de manhã? O silêncio que se instalou na sala foi constrangedor. Senti todas as 30 e poucas pessoas me encarando. Meu primo Rodrigo deu um sorriso de canto de boca. Fernanda fingiu mexer no celular, mas estava claramente prestando atenção. Vó, por favor, comecei a dizer. Por favor, nada. Ela me cortou, levantando do sofá onde estava sentada e caminhando até o centro da sala como se fosse fazer um pronunciamento oficial. Tem 32 anos, Bruna. 32. E o que você tem para mostrar? Mora num apartamento minúsculo em Madureira. Dirige um carro que parece que vai quebrar a qualquer momento. Vive com essa roupa simples como se não tivesse condição de comprar nada melhor. Minha mãe, que estava na cozinha, apareceu na porta com uma expressão de desconforto, mas não disse nada. Meu pai tinha morrido fazia 5 anos, e desde então minha mãe evitava confrontos com a sogra. Eu estava sozinha naquilo. A feijoada esfriava nas panelas enquanto minha avó continuava seu discurso humilhante. Ela tinha 83 anos, mas a voz saía firme e cortante como uma lâmina. Olha seu primo Rodrigo. Ela apontou para ele como se fosse um troféu de vitrine. Com 29 anos já é gerente de banco, tem apartamento próprio, carro do ano. Sua prima Fernanda trabalha numa multinacional, viaja o mundo, tem uma vida de verdade. E você? O que você faz, Bruna? Eu trabalho, vó. Respondi, sentindo o calor subir pelo pescoço. Trabalha onde? Fazendo o quê? Ela insistiu, cruzando os braços. Porque ninguém aqui sabe. Você some por dias. Não atende telefone. Não conta nada para ninguém. Sua mãe vive preocupada sem saber onde você está. É um trabalho que exige discrição, tentei explicar. Discrição, ela praticamente cuspiu a palavra. Sabe o que eu acho? Acho que você não tem trabalho nenhum. Acho que você vive de bico, de favor, fazendo qualquer coisa para sobreviver e tem vergonha de admitir que fracassou na vida. As lágrimas começaram a queimar meus olhos, mas eu forcei para não cair. Não ali. Não na frente deles. Meu primo Rodrigo estava adorando cada segundo daquilo. Ele sempre teve ciúmes de mim quando éramos crianças, porque meu pai me defendia. Agora, sem meu pai ali, ele finalmente podia me ver sendo destruída. Vó, isso não é justo. Minha irmã mais nova,
Carla, de 27 anos, tentou intervir. A Bruna sempre foi dedicada, sempre se esforçou. Dedicada a quê, Carla? Minha avó se virou para ela. Você ao menos sabe o que sua irmã faz? Onde ela trabalha? Quanto ela ganha? Carla abriu a boca, mas não conseguiu responder, porque ela realmente não sabia. Ninguém na família sabia. E eu tinha minhas razões para isso. Está vendo? Minha avó voltou a atenção para mim, triunfante. Nem sua própria irmã sabe. Porque você não tem nada, Bruna. Você não construiu nada. Você não é nada. Aquelas palavras perfuraram meu peito como balas. Respirei fundo, tentando manter a compostura. 15 anos de treinamento me ensinaram a controlar emoções, a não reagir impulsivamente, a esperar o momento certo. Sabe qual é a verdade? Minha avó continuou, agora em tom quase pedagógico, como se estivesse dando uma lição para a família inteira. A Bruna não tem futuro. Ela fez escolhas erradas na vida, e agora está pagando por isso. Aos 32 anos deveria estar estabelecida, deveria ter uma carreira sólida, um marido, filhos talvez. Mas olha para ela, solteira, sem perspectiva, sem nada. Meu tio Geraldo assentiu com a cabeça, como se concordasse plenamente. Minha tia Márcia fez aquela cara de pena falsa que eu conhecia tão bem. Fernanda postou alguma coisa no Instagram, provavelmente sobre o almoço de família maravilhoso que estava tendo. Eu poderia ter me levantado e ido embora. Deveria, talvez. Mas alguma coisa me fez ficar. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. E quando viesse, seria devastadora. Vó, eu respeito a senhora. Comecei a falar, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Mas a senhora não sabe nada sobre minha vida. Nada sobre o que eu faço, sobre quem eu sou. Porque você não conta. Ela rebateu. Porque você vive nesse mistério ridículo, como se fosse alguma agente secreta ou coisa assim. A campainha tocou. Era um toque longo, insistente, que cortou a discussão como uma faca. Todo mundo parou de falar e olhou em direção à porta. Minha avó franziu a testa, irritada com a interrupção. Quem é a essa hora? Ela resmungou, caminhando até a porta. Não estou esperando mais ninguém. Ela abriu a porta e congelou. Do meu lugar no sofá, eu conseguia ver parcialmente quem estava do outro lado. Um homem alto, de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados, vestindo terno escuro e gravata. Ele não estava sozinho. Havia pelo menos mais 3 pessoas com ele, todos trajando roupas formais. Dona Alzira Azevedo? O homem perguntou com voz grave e autoridade. Sou eu, minha avó respondeu confusa. Quem é o senhor? Delegado Marcelo Fonseca, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele se apresentou, mostrando uma identificação. Estou procurando pela delegada Bruna Azevedo. Informaram que ela estaria aqui. O mundo pareceu parar naquele segundo. Todas as cabeças se viraram na minha direção simultaneamente. Minha avó ficou pálida, apoiando-se no batente da porta. Rodrigo deixou cair o copo de refrigerante que segurava. Fernanda parou de mexer no celular, a boca aberta em choque. Estou aqui, delegado Fonseca. Eu disse, levantando do sofá com calma. Aconteceu alguma coisa? Ele entrou na sala, seguido pelos outros agentes. A expressão dele era séria, quase solene. Delegada Azevedo, precisamos da senhora urgentemente. Aquele caso que a senhora estava acompanhando desde sexta-feira teve um desdobramento crítico. O suspeito foi localizado em Niterói há 40 minutos. A equipe já está mobilizada, mas o secretário de Segurança pediu especificamente sua presença na coordenação da operação. Entendo, respondi, já entrando em modo profissional. Alguém está ferido? Não até o momento, mas a situação é instável. Temos reféns. O silêncio na sala era tão profundo que dava para ouvir a respiração ofegante de cada pessoa presente. Minha avó estava literalmente sem palavras, algo que eu nunca tinha visto acontecer em 32 anos de vida. Me dê 5 minutos, eu disse ao delegado. Preciso pegar meu equipamento no carro. Claro, delegada. Ele respondeu respeitosamente,
dando um passo para trás. Caminhei até a porta, passando pela minha avó que continuava paralisada. Desci as escadas do prédio, abri o porta-malas do meu Gol velho e peguei a mochila preta que estava sempre ali. Dentro dela, meu colete à prova de balas com a inscrição Polícia Civil em letras amarelas, minha arma de serviço, distintivo, radiocomunicador e equipamentos de proteção. Quando voltei para o apartamento, vestindo o colete por cima da blusa branca, com o distintivo pendurado no pescoço e a arma no coldre, o impacto visual foi devastador. Meu primo Rodrigo estava sentado, branco como papel. Fernanda tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, provavelmente de vergonha. Minha tia Márcia cobria a boca com as mãos, em choque. Delegado Fonseca me acompanhou até a sala, e foi então que ele se dirigiu às pessoas presentes, talvez percebendo a tensão no ar. Só para esclarecer para todos aqui presentes, ele disse em voz alta e clara: "A delegada Bruna Azevedo é titular da Delegacia de Homicídios da capital há 4 anos. Antes disso, trabalhou 7 anos na Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Ela coordenou a operação que desmantelou a maior facção de tráfico de armas do estado no ano passado. Tem 3 condecorações por bravura, e é uma das policiais mais respeitadas da corporação. Cada palavra do delegado Fonseca caía sobre minha família como bombas de verdade. Minha avó teve que se sentar. As pernas não a sustentavam mais. Minha mãe chorava silenciosamente na cozinha, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram de orgulho misturado com culpa. Delegada, o delegado Fonseca continuou, se dirigindo a mim, mas mantendo o tom alto o suficiente para todos ouvirem. O secretário pediu que eu reforçasse o quanto sua experiência é crucial para esse caso. São 6 reféns, incluindo 2 crianças. O sequestrador tem antecedentes por homicídio e está armado. A senhora é a única que conseguiu negociar com ele na última vez. Ele confia na senhora. Vou pegar minhas coisas e já saio com vocês. Respondi profissionalmente, mas antes de sair, virei-me para a sala. O motivo de eu não contar para vocês sobre meu trabalho, comecei a explicar, olhando diretamente para minha avó. Não é porque eu tenha vergonha. É porque trabalho com informações sigilosas, com casos sensíveis, com criminosos perigosos que não podem saber onde moro, quem são meus familiares, onde minha família se reúne. É protocolo de segurança. Quanto menos vocês souberem, mais protegidos estão. Minha avó abriu a boca, mas nenhum som saiu. Esse apartamento pequeno em Madureira? Continuei. É proposital. É discreto. Não chama atenção. O carro velho? Também proposital. Eu não posso andar por aí parecendo bem-sucedida porque trabalho infiltrada em comunidades, em áreas de risco, onde um carro novo seria um alvo. As roupas simples? Mesma razão. Bruna. Minha avó finalmente conseguiu sussurrar. Eu não sabia. Não, a senhora não sabia. Confirmei. Minha voz ficando mais fria. A senhora não sabia porque nunca perguntou de verdade. Nunca demonstrou interesse real. A senhora apenas assumiu o pior e me julgou baseada em aparências. Voltei-me para meu primo Rodrigo, que agora parecia querer desaparecer dentro do sofá. Rodrigo, você falou do seu apartamento novo na Barra. Disse calmamente. Muito bonito, tenho certeza. Eu poderia ter um também. Meu salário de delegada é de R$19.000 por mês, sem contar gratificações e periculosidade. Comprei meu apartamento em Madureira à vista há 3 anos, e tenho um apartamento de investimento em Botafogo que alugo. Mas não é sobre dinheiro. Nunca foi. Fernanda estava completamente pálida. Virei-me para ela. E Fernanda, suas viagens são lindas no Instagram. Eu também viajo. Não para postar, mas para treinamentos internacionais. Passei 2 meses no FBI em Quântico no ano passado. Fiz curso de negociação de reféns em Tel Aviv. Mas isso é confidencial, então você nunca vai ver no meu Instagram, que por sinal eu nem tenho. O delegado Fonseca olhava para mim com uma expressão de leve aprovação. Ele sabia que aquele momento era importante e me deu o tempo necessário. Durante esses 15 anos, continuei. Trabalhei em casos que vocês veem no jornal. Aquele sequestro do empresário em Petrópolis ano passado? Eu coordenei o resgate.
ele está vivo por minha causa. Aquela quadrilha que assaltava a joalheria na Zona Sul? Minha equipe prendeu todos. Aquele traficante que controlava 3 comunidades e aterrorizava famílias? Está preso por minha investigação. Minha avó estava chorando agora, as mãos tremendo. E hoje, falei diretamente para ela, enquanto a senhora me humilhava na frente de toda a família, chamava minha vida de fracasso e dizia que eu não tenho futuro. Eu estava terminando um plantão de 28 horas seguidas perseguindo um assassino em série. Cheguei aqui sem dormir, sem comer direito. Mas vim porque família era importante para mim. Porque eu queria estar aqui. O peso das minhas palavras encheu cada canto daquela sala. Ninguém ousava se mexer. Até as crianças que brincavam no quarto tinham parado de fazer barulho, como se sentissem a gravidade do momento. Delegada, precisamos ir. O delegado Fonseca falou gentilmente, olhando para o relógio. Já vou, respondi. Mas ainda tinha uma última coisa a dizer. Virei-me para minha mãe, que estava parada na porta da cozinha com os olhos vermelhos e inchados. Mãe, eu sei que você sempre ficou preocupada. Eu sei que foi difícil para a senhora não saber onde eu estava, o que eu estava fazendo. Eu sinto muito por isso. Mas cada vez que eu não atendia o telefone, era porque estava salvando uma vida. Cada vez que eu sumia por dias, era porque estava protegendo famílias como a nossa. Cada vez que eu chegava cansada e não queria conversar, era porque tinha visto coisas que nenhuma filha deveria ter que contar para a própria mãe. Minha mãe balançou a cabeça, incapaz de falar, as lágrimas caindo livremente agora. Olhei para minha irmã Carla, a única que tinha tentado me defender. Carla, obrigada por ter ficado do meu lado, mesmo sem saber a verdade completa. Isso significa mais do que você imagina. Ela sorriu através das lágrimas e acenou com a cabeça. Antes de sair, voltei minha atenção final para minha avó Alzira. Ela estava sentada no sofá, curvada, as mãos cobrindo o rosto. Aos 83 anos, ela parecia ter envelhecido uma década naqueles minutos. Vó, eu disse suavemente, me ajoelhando na frente dela, fazendo com que ela me olhasse. Eu não guardo rancor. Eu entendo que a senhora julgou baseada no que podia ver, mas espero que isso sirva de lição. Não só para a senhora, mas para todos aqui. Nunca subestimem alguém baseado em aparências. Nunca assumam que sabem a história completa de uma pessoa só porque ela não grita suas conquistas aos 4 ventos. Bruna, perdoa essa velha tola, ela sussurrou, segurando minhas mãos com força. Eu fui cruel. Eu fui injusta. Eu não tinha o direito. A senhora é minha avó, respondi. Eu te amo. Mas respeito se conquista, não se herda pelo sangue. Levantei, ajustei meu colete e me dirigi à porta onde o delegado Fonseca e sua equipe esperavam. Mas antes de sair completamente, virei-me uma última vez. A feijoada está esfriando, falei, já com um leve sorriso. Quando eu voltar, se ainda tiver sobrado, eu aceito um prato. Mas agora preciso ir fazer meu trabalho. Tenho 6 pessoas contando comigo para voltarem vivas para casa hoje. Delegada. O delegado Fonseca fez um gesto respeitoso, deixando eu passar primeiro. Descemos as escadas em silêncio. Lá fora, havia 3 viaturas estacionadas em fila, luzes apagadas para não chamar atenção desnecessária. Entrei na viatura da frente, ao lado do delegado Fonseca. Assim que o carro começou a se mover, ele olhou para mim. Situação familiar complicada? Ele perguntou diplomaticamente. Você não tem ideia, respondi, checando minha arma e o rádio. Mas agora não importa. Me atualize sobre a situação dos reféns. Durante o trajeto até Niterói, ele me passou todos os detalhes. O sequestrador se chamava Júlio César Mendes, 45 anos, ex-presidiário com histórico violento. Tinha feito 4 pessoas de refém numa casa em Icaraí, incluindo a ex-esposa, a filha de 12 anos, o filho de 8 e a nova namorada da ex-esposa. Ele estava armado com uma pistola calibre 38 e fazia ameaças há mais de 2 horas. Era um caso extremamente delicado. Violência doméstica sempre é.
Os números mostravam que essa era uma das situações mais perigosas para a negociação porque envolvia emoções intensas, relacionamentos destruídos e, frequentemente, pessoas dispostas a morrer levando outros junto. Chegamos ao local 40 minutos depois. A rua estava isolada. Viaturas bloqueavam ambas as extremidades. Vizinhos tinham sido evacuados das casas próximas. O cerco tático já estava posicionado. Atiradores de elite nos telhados, negociadores tentando estabelecer contato. Era o protocolo padrão, mas pela tensão no ar, eu sabia que a coisa estava feia. Capitão Moreira, da Curi, me recebeu com um briefing rápido. Júlio estava irredutível. Não aceitava negociar com ninguém. Tinha feito 2 disparos de advertência e ameaçava matar a filha se alguém tentasse invadir. Ele falou alguma coisa específica? Perguntei, analisando a planta da casa num tablet. Disse que só fala com você, delegada. O capitão respondeu. Disse que você foi a única pessoa que o tratou como gente da última vez que ele foi preso. Que confia só na senhora. Respirei fundo. Lembrava dele. 3 anos atrás, ele tinha sido preso numa operação que eu coordenei. Na época, ele estava envolvido com tráfico de drogas, mas não tinha oferecido resistência. Durante o interrogatório, eu tinha mantido o protocolo de respeito, tratado ele como ser humano, ouvido sua história. Aparentemente, aquilo tinha criado algum vínculo. Vou entrar sozinha, anunciei. Delegada, com todo respeito, isso é contra todos os protocolos, o capitão argumentou. Eu sei, mas se tem 6 vidas em jogo, incluindo 2 crianças, então eu assumo o risco. Coloquei o fone de ouvido conectado à equipe, ajustei meu colete e caminhei até a porta da casa. Bati 3 vezes, pausadamente. Júlio, sou eu. Delegada Bruna. Você pediu para falar comigo. Estou aqui. Houve um silêncio longo. Então, a porta se abriu uma fresta. O cano de uma arma apareceu primeiro, depois o rosto dele. Estava suado, olhos vermelhos. Claramente sob efeito de drogas ou álcool, ou ambos. Entra sozinha. Sem arma, ele ordenou. Tirei minha arma do coldre, mostrei para ele e coloquei no chão, fora da casa. Então entrei devagar, mãos à vista. Dentro, a cena era angustiante. A ex-esposa dele, Margarete, estava amarrada numa cadeira, sangue escorrendo de um corte na testa. A namorada dela, Cláudia, estava no chão, também amarrada, chorando silenciosamente. As 2 crianças, Júlia e Pedro, estavam encolhidas num canto da sala, apavoradas. Júlio, o que aconteceu? Perguntei calmamente, mantendo minha voz estável. Da última vez que a gente conversou, você me disse que estava tentando reconstruir sua vida. Ele deu uma risada amarga, a arma tremendo em sua mão. Reconstruir? Eu tentei, delegada. Mas ela, ele apontou para Margarete, me tirou tudo. Meus filhos, minha casa, minha dignidade. Agora ela vive feliz com outra pessoa enquanto eu apodreço sozinho. As 2 horas seguintes foram as mais tensas da minha vida. Conversei, negociei, ouvi, validei sentimentos, mas mantive limites firmes. Expliquei consequências, ofereci alternativas, construí pontes de saída que preservassem alguma dignidade para ele sem comprometer a segurança das vítimas. Foi um processo lento, delicado, exaustivo. Mas finalmente ele concordou em soltar as crianças primeiro. Depois, Cláudia. Por último, Margarete. E então, quando não havia mais ninguém entre ele e as consequências de seus atos, ele entregou a arma e se deixou algemar. Ninguém morreu. Ninguém ficou ferido além de alguns hematomas e o corte na testa de Margarete. Foi considerado um sucesso absoluto pela corporação. Quando saí daquela casa, já eram 8 horas da noite. Estava escuro. Eu não tinha comido nada o dia inteiro. Não tinha dormido em 36 horas. Mas 6 pessoas estavam vivas, e 2 crianças iam dormir em casa naquela noite. O delegado Fonseca me abraçou. Coisa rara na corporação. Você é excepcional, Bruna. Excepcional. Voltei para a casa de Uber, porque estava exausta demais para dirigir. Quando cheguei no meu apartamento pequeno em Madureira, encontrei 17 mensagens no celular.
14 eram da minha família. Minha mãe, minha irmã, até primos distantes que nunca me ligavam. Mas a mensagem que me fez parar foi a da minha avó. Bruna, minha neta querida, hoje eu aprendi que uma vida de verdade não se mede por carros, apartamentos ou fotos no Instagram. Se mede pelo impacto que você causa, pelas vidas que você toca, pela diferença que você faz. Você tem o futuro mais brilhante que eu poderia imaginar. Me perdoa por ter sido tão cega. Te amo mais do que as palavras podem dizer. Sua feijoada está guardada na geladeira. Vovó. San. Sentei no meu sofá simples, no meu apartamento pequeno, ainda vestindo meu colete sujo de poeira e suor. E finalmente deixei as lágrimas caírem. Não de tristeza, mas de um alívio profundo e catártico. Porque no fim, justiça não é só algo que você serve no tribunal ou nas ruas. Às vezes, justiça é simplesmente a verdade vindo à luz no momento certo, revelando quem você realmente é para aqueles que se recusaram a enxergar.